Olá amigos, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias. Vamos para o vídeo de hoje. Eu sou Arovel, agente comunitário de saúde. Falarei sobre o relatório da segunda etapa da disciplina 23. Lembram bem que a disciplina 23 nós teremos 3 etapas em uma só disciplina. Então, a cada semana, uma dessas etapas está sendo colocada, né, à disposição. Portanto, hoje falarei aqui da segunda etapa, do segundo relatório, que é a abordagem sobre a saúde da criança e do adolescente. Bem, aqui eu já tenho o modelo do meu relatório, como eu fiz. Eu fiz pelo Canva, né, pelo aplicativo, então não consegui aqui, pela questão de tempo, fazer no computador. E assim também eu acabei não conseguindo botar uma diferença de cores entre a pergunta e a resposta, mas coloquei ali bem identificada também a resposta dada pela mãe. Bem, na disciplina 23, nessa segunda etapa, pedia que a gente relatasse uma visita a uma casa onde tem uma criança com 1 ano de idade. Lembrando que a criança que já tenha feito 1 ano, já esteja completo, até menor de 2 anos. Então, que esteja aí nesse ciclo de 1 ano até 1 ano e 11 meses, e assim antes de completar 2 anos. Bem, então eu relatei aqui como eu fiz essa visita. Já coloquei ali a identificação na parte superior, né, da disciplina. Você possa transcrever aí também no seu caderno, como você achar melhor, como for mais fácil fazer, ou mesmo digitar no computador. Pode ser a caneta, não tem problema, letras bem legíveis. E assim você vai entregar para a sua preceptora ou também anexar no AVA para obter mais essa nota. Lembrando que são notas aí que nós teremos o peso de 1,5, né? De início está pedindo 1,5, ou seja, que vale 15 pontos cada um dos relatórios, e também vai ser somado aí com as atividades que nós temos, a frequência no fórum. Portanto, é interessante você realizar tudo que está se pedindo da disciplina 23. Antes, eu já peço que você se inscreva no canal, é rapidinho. Se você ainda não está inscrito, vá aí embaixo e clique em inscrever-se. Se já aparece com o nome inscrito, beleza, já te agradeço, você já é membro desse canal. Pronto, vamos lá para o nosso relatório. É fundamental que vocês ajudem compartilhando, né, para que chegue a mais agentes comunitários de saúde esse relatório. Pronto, o relatório nós temos aqui, ó, visita a família de A.S. Lima. Aí eu coloquei mãe de, faltou uma vírgula ali, mãe de T.S. Lima, porque eu não estou identificando aqui a pessoa, né? Ainda mais como eu estou fazendo o meu relatório e tornando público, eu não vou identificar a família, né? Então a gente tem sempre a questão da ética, né? Não vou estar aqui identificando. E aí eu coloquei entre parênteses a idade que tem a criança, 1 ano e 1 mês. Então você faça da mesma forma, coloque seu nome, o título, né, da disciplina 23, atividade presencial, relatório. Aí depois vai dizer, primeiramente, identificar qual foi a visita que você fez. Então, quem foi que respondeu as perguntas? Nesse caso aqui foi a S. Lima, né, que é a mãe dessa criança, T.S. Lima. Então, não estou dizendo o nome dela, só o último sobrenome. E a idade, 1 ano e 1 mês. Pronto, aqui eu já fiz as perguntas. Como a criança está? Tem alguma queixa referente à saúde? Aí a mãe respondeu, ela está bem, já melhorou da irritação na pele que teve na semana passada. E aí a gente conversou um pouquinho, né, sobre o que tinha acontecido, a irritação, quais poderiam ser as causas, né? Mas como não é um objetivo relatar tudo aqui, então eu não estou trazendo esse outro relato. Claro, a visita ela é muito mais demorada, se conversa muito mais, mas aqui estou trazendo de forma resumida o que está sendo pedido. Aí eu fui e perguntei quem é o principal cuidador da criança, ou seja, quem é que mais fica com a criança. Aí ela respondeu que era ela mesma, né? A mãe que ficava mais tempo com a criança, já que o pai trabalhava, né? Trabalhava fora, na verdade. A mãe também trabalha, mas trabalha em casa. Inclusive, além dos trabalhos domésticos, a mãe também realiza trabalho de confecção, né? Trabalha ali com costuras, né? Então, eu mencionei aqui quem mais fica, quem é responsável, quem é o principal cuidador. Ela respondeu que é ela mesma. E aí eu respondi aqui a mãe, tá vendo a resposta lá? Seguindo, tem outra pergunta lá, no caso de pais ou cuidadores que trabalham fora,
com quem fica a criança, eu não fiz essa pergunta porque ela já disse que era ela mesma que ficava. Então, ela não trabalha fora de casa, então ela fica mais tempo com a criança. Então, eu já coloquei aqui que não se aplica, mas eu deixei a mesma estrutura das perguntas que está lá no AVA. Continuando a pergunta, como está a situação vacinal da criança? Aí eu pedi para ver também a caderneta. Ela logo respondeu, já adiantando que tinha uma vacina atrasada. Tem uma vacina atrasada e não tinha no PSF. Foi assim a resposta dela também. Aí eu coloquei lá um tracinho, aí eu botei essa observação aqui no relatório. Ao analisar a caderneta de vacina, constatei que faltava a criança tomar a vacina contra a febre amarela. Orientei sobre a importância de ir na unidade de saúde na próxima terça-feira. Disse que toda semana, aí eu falei que toda semana eu envio também pelo WhatsApp os avisos sobre quais as vacinas estão disponíveis. Bem, eu faço isso porque a gente não consegue visitar todas as famílias todas as semanas, né? Claro, a gente visita teoricamente uma vez por mês, né? Espera-se que a gente conclua essas visitas, né? Pode ser até um pouquinho mais de 30 dias ou pode ser menos, realizar 2 visitas, mas em tese é uma visita por mês. Mas a partir do dia que eu deixo de visitar aquela casa, pode ser que na mesma semana surja ali informações que venha precisar passar para aquela família. Então, eu tenho feito isso também pela lista de transmissão, pelo WhatsApp, quando eu mando avisos para todos. Sobretudo aí avisos semanais, rápidos, né? Como vacina vai ter, quais são as vacinas que tem disponíveis. Já que é uma unidade básica de saúde na área rural, não tem vacinas aí ao tempo todo, né? Tem que ser trazida ali do centro, né? De vacinação do município. Então nós não temos essa reserva, né, de guardar vacina constantemente na unidade de saúde. Na verdade, quando eu relato aqui sobre essa vacina, o que eu perguntei, mas eu também já tinha conhecimento que já há algum tempo essa criança está com essa vacina atrasada, tratando-se da vacina contra a febre amarela. Então já tinha esse conhecimento. Claro, a gente tem que sempre atualizar se a mãe já conseguiu vacinar ou não. E aí ela falou da dificuldade que foi em conseguir atualizar essa vacina. Foi inclusive em outra unidade básica também, não encontrou a vacina, então se tratou aí de um caso mais esporádico, que a mãe tentou também e não conseguiu, né? E aí, como o pai da criança trabalha fora, então às vezes é só a mãe para tentar resolver isso, né? E fica naquela questão de conseguir transporte, deslocamento, então por isso que isso acaba comprometendo também e havendo aí atrasos na caderneta de vacinação. E aí orientei a mãe sobre a importância dessa vacina também. Continuando aqui, próxima pergunta. Como está a rotina alimentar da criança? Se ainda mama? Bem, a resposta é que sim, que continua amamentando, mas a criança já come sozinha algumas frutas e outros lanches. Inclusive também já presenciei, né, presenciando lá, a criança ela comia algumas frutas sozinha. A gente até orienta também, cuidado, né, para não deixar a criança um pouco distante de você, comer, engasgar, né? Então pode acontecer, né? Então a gente sempre orienta, inclusive aí relembrando como que faz também aqueles primeiros socorros, né? Para uma criança que está engasgada, a manobra de Heimlich. Tem um vídeo no canal aí sobre essa técnica, né? Para quando alguém está engasgado, né? Para desobstruir, né? Ali para haver a passagem do ar, permitir a respiração normal. Então, quando há algum resíduo, né? Que a criança está comendo ou tentando engolir, não conseguiu, pode ter gerado ali um sufocamento. Então a gente sempre orienta de como que isso pode, também a mãe pode lidar em uma situação dessa. Ainda mais criança, né, que às vezes está comendo ali alguma coisa sozinha, né, pode acontecer, né. Então dependendo, não tem a dentição boa ainda para mastigar, então às vezes acaba engolindo, né. Então orientei também sobre isso, né? Continuando, a criança tem o costume de beber água entre as refeições. A mãe disse que sim, inclusive a criança, às vezes a água tá mais, tem um vasinho lá, a criança mesmo pega, bebe quando quer. Então tá um pouco meio que, quanto a isso, tá água acessível sempre à criança. Então fica mais até por conta da criança também escolher o tempo, mas a mãe tem que orientar também ali. Inclusive se a criança deixa de tomar água em algum momento, ou evitar dar água também ali muito talvez um momento muito próximo da refeição ou depois da refeição, de imediato. Então, a refeição é bom ter um intervalo maior para que se tome água, né? Pelo menos imagino que é a recomendação aí mais ideal de não beber água durante a refeição. Isso vai atrapalhar ali a questão da digestão. Então,
E antes também é bom evitar, porque às vezes beber muita água antes a criança não vai nem se alimentar direito, né? Então tem que ter ali um tempo antes e depois da refeição para que a criança tome a água, né? Bem, a próxima pergunta: como está a rotina de sono da criança? Ela dorme com vocês na cama? Acorda à noite? Quantas horas por noite ela está dormindo? Ela tem o mesmo hábito de dormir durante o dia? Então são várias perguntas que está lá no Conasems, e aí eu fiz tudo de uma forma só ali também. Coloquei aqui, na verdade, de uma forma só, ao perguntar sobre isso. E aí ela respondeu que a criança dorme na cama dela, né? Mas que fica também com os pais ali nas primeiras horas da noite, né? Então, para colocar para dormir, às vezes fica com os pais e aí depois coloca na cama, né? Dorme cerca de 10 horas à noite e também depois do meio-dia. Aí também ela respondeu que durante o dia também a criança dorme, também preferencialmente ali após o meio-dia a criança dorme também. Bem, o acompanhamento de peso, né, que pede que a gente faça, a criança pesou 12 quilos, é uma criança de 1 ano e 1 mês, tá com o peso também bom. O comprimento, a estatura da criança, 75 centímetros. E o relatório que eu fiz aqui abaixo, ó. A observação que eu fiz aqui na verdade tem, aqui eu disse, ó, observar o desenvolvimento da criança e relacionar com os marcos de desenvolvimento infantil da caderneta de saúde da criança. Aí eu respondi, a criança apresenta peso e estatura satisfatórios. Então, inclusive para a mãe também eu falei, então a criança está com ótimo peso, né? Está pesando 12 quilos, né? Até um pouquinho acima ali da média normal para a idade, né? Então está um pouquinho mais acima, mas não é um sobrepeso, não é uma obesidade, né? O comprimento também está satisfatório, 75 centímetros, né? O peso, a altura da criança. Bem, observar o relacionamento da criança, da família com a criança. Aqui está pedindo que a gente observe. Aí eu respondi: a criança fica a maior parte do tempo com a mãe, inclusive junto ao trabalho de confecções, que a mãe trabalha com confecções, né? No final da tarde, gosta de caminhar na pracinha, próximo à casa, com o pai, depois que ele chega do trabalho e brinca com os outros primos. Então, essa é um pouco a realidade da criança. Durante o dia, fica com a mãe, também ali no trabalho da mãe, que a mãe trabalha com confecções, então a criança fica lá no ambiente também ali de trabalho da mãe, né? Então, requer um pouco também ali de atenção, né? Quanto aos objetos que a mãe manuseia. E também à tardezinha, quando o pai chega do trabalho, a criança sai, gosta de caminhar, não fica só trancada ali dentro de casa, né? Então, eles saem para passear na pracinha e é uma comunidade rural, então todos são parentes, né? Então fica ali interagindo com os outros parentes ali na mesma comunidade. Então essa é a realidade e você pode aí fazer de acordo com a sua realidade, mas escolha uma criança aí para ser visitada que está entre 1 ano e 2 anos incompletos. Tem mais vídeos aí no canal, até mais, até breve, a gente volta aí com mais informações aí da disciplina 23 ainda.